Boa noite a todos. Estamos aqui a mais um estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. E hoje, o tema do estudo, Cristo Consolador. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Rogamos a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, o seu envolvimento, o seu amparo e a sua assistência, para que possamos compreender e entender os seus ensinamentos e possamos vivenciá-los na nossa vida terrena, hoje e sempre, que assim seja. Então, o primeiro título, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vamos ler também um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, que diz o seguinte: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecendo todas as coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento, os verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, aqui nós já conseguimos entender, no desenvolver desse capítulo, que o Espiritismo, como disse Jesus, que enviaria o Consolador prometido, o Espiritismo, como nós espíritas sabemos, é esse Consolador prometido. E Jesus vai desenvolvendo essa ideia ao longo, e Kardec vai desenvolvendo essa ideia ao longo do capítulo. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo também, no item 6, Kardec diz o seguinte, no item 7, portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que Ele mesmo preside, assim como preside conforme igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, dentro deste capítulo, nós vemos aqui, como nós já percebemos, o que acontece quando nós conseguimos aprofundar o entendimento dos ensinamentos de Jesus, a vivência plena do Evangelho com a doutrina, a doutrina do Espiritismo. Então nós sentimos esse consolo, conforme Jesus havia nos dito, através do Espiritismo. Por quê? Quando nós temos essa noção, como diz aqui no capítulo 6, de entendermos de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, e automaticamente também conseguimos, através do entendimento do Evangelho, compreender o porquê das nossas aflições, das nossas dores, entender que o planeta em que nós vivemos é um planeta de provas e expiações, que aqui nós não temos uma felicidade ao alcançar. Nós devemos implantar a felicidade na nossa caminhada, nas nossas conquistas, e não ficar almejando somente uma felicidade final. Porque quando temos esse entendimento, nós passamos a compreender as nossas provas e expiações não com revolta, não com desapontamento, rebeldia, mas e sim como uma ferramenta que nos é dada para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento,
para desenvolver em nós as virtudes que nós ainda não temos. Para que se crie um espírito superior, para que nós nos transformemos em espíritos superiores, nós precisamos ser passado por essas provas, né? Que é uma lapidação. Porque um espírito puro, ele não é criado de papel, né? De parafina. Ele é algo criado, né, de diamante, entalhado, polido. Então, um espírito que chegou na posição de espírito puro, ele passou por situações duras, difíceis, para poder ter, primeiramente, a confiança em Deus que tem, né, e a resistência que automaticamente vem dessa fé, dessa confiança no nosso Pai, que nós ainda temos muito vacilante, que nos põe na posição vulnerável da nossa situação como encarnados. Então, como nós lidamos com as nossas aflições hoje? Ainda, né, com desapontamento, com rebeldia, né, com várias situações que a gente vê que nos compromete e compromete as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa proposta de Jesus de ser o consolador, de nos consolar, né, através dos seus ensinamentos e através do Espiritismo, consequentemente, após a partida dele, né, que nos prometeu, o Consolador prometido que veio até nós, ele vem porque a necessidade da raça humana ainda de ter algo para se apoiar, porque o cristianismo ele foi muito deturpado. Então ficaram muito presos ao quê? A rituais, né? a fundamentos ainda distorcidos da essência que Jesus trouxe. Como ele diz que aqui no final, que no final ele diz o seguinte, aqui do item 4 do capítulo 6, né? Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Porque se a gente não soubesse, né, nós espíritas sabemos, mas se nós não soubéssemos do amanhã, dessa fé no futuro, né, olha quantas coisas nos atingiriam com muita mais severidade. Além das coisas corriqueiras do dia a dia, os problemas que nós temos, seja financeiro, família, trabalho, relacionamentos, nós temos a situação da morte. E quantas pessoas, né, ainda mesmo sendo espírita, conhecendo, ainda caem em desespero e aflição tremendas diante do fato da morte, como se fosse algo contrário às leis de Deus. Então, só nesse quesito morte, você saber que a morte do corpo físico é algo transitório, que você já passou por isso outras vezes, o seu espírito, e vai passar ainda várias vezes. E hoje o que somos é consequência dessas várias e várias vidas que nós tivemos. Quanto é confortador você saber que um ente querido seu que partiu hoje, que você vai voltar a encontrá-lo, que não acabou esse relacionamento, esse contato, esse afeto que você tem, que você vai reencontrar, que você vai ir para lá também, que nós somos de lá, não somos daqui. Estamos aqui temporariamente. Porque o que nós precisamos passar aqui, esse despertar para as leis de Deus, ele não adianta se ele acontecer do lado de lá. Já aconteceu, quando nós chegamos do lado de lá, esse despertar ele vem em nós. Mas e aí? Aí eu chego do lado de lá, então era assim que eu devia ter feito, era isso. Tudo bem? Não. Nós precisamos voltar e demonstrar que nós aprendemos, vivenciando na carne. Então, se nós conseguimos
reencarnação após reencarnação, ir praticando, porque nós sabemos que nós não vamos dar saltos. Nós nos conhecemos e conseguimos identificar ainda a distância a distância que existe ainda entre nós e um espírito puro. Então nós sabemos que nós não vamos dar um salto numa reencarnação. Mas é importante que nós demos um passo, 2 passos, que seja em cada reencarnação nossa. Mas olha quanto gratificante e consolador é saber que nosso Pai não desiste de nós. Que a morte faz parte do processo de evolução nosso. Que não é uma catástrofe. Para a espiritualidade, para nós aqui encarnados ainda é. Mas para a espiritualidade, não. O quanto somos amparados, que o Espiritismo vem nos trazer isso, o quanto somos amparados e assistidos, seja através de Deus, nosso Pai, através de Jesus, nosso modelo e guia, através de todos os outros espíritos que trabalham junto com Jesus para nos inspirar. Lembrando que eles são, nossos inspiradores, eles nos inspiram. Eles não podem jogar por nós, fazer por nós. Eles nos inspiram no caminho do bem. Porque nós somos criaturas, e nós irradiamos o que somos. E o universo é regido por uma lei de ação e reação. Tudo que nós emanamos para o universo volta para nós. Isso é lógica, física. São vibrações eletromagnéticas. Então não tem como chegar até mim coisas que eu não emano, que eu não vibro. Então, se nós conseguimos identificar em nós qual é o padrão nosso vibratório, você vai entender qual é o padrão vibratório das coisas que chegam até você. Você começa a entender o porquê dos seus relacionamentos, das suas relações familiares, seu trabalho, seus amigos. Você começa a entender isso. Primeiro, por isso aquela frase é tão importante, aquele ensinamento, conhece-te a ti mesmo. Porque a partir do momento que você conhece a si mesmo, você começa a conhecer tudo que está ao seu redor. Todas as coisas que chegam até você. Mas, às vezes a gente fala isso para alguém e a pessoa reluta. Não, mas eu não sou assim, por que isso chega até mim? Se você não vibra isso hoje, agora, nesse exato momento, com certeza em uma outra existência, você plantou isso, cultivou isso e agora você está colhendo. Lembra que Deus é perfeito. Você não é uma exceção da natureza que está sofrendo algo que não é seu. Então, nós temos que parar, acreditar. Não é acreditar em Deus, nós temos que confiar em Deus. Acreditar em Deus é fácil, mas nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus é abraçar as dores que chegam até nós, sabendo que é nossa. E não buscando uma desculpa para justificar que aquilo não é seu. Querendo colocar a culpa em Deus e tirar a culpa das nossas costas. Então Deus errou, eu não merecia isso, não devia passar por isso. Se você não devia passar por isso, se essa dor não era sua, ela não tinha chego até você. Às vezes é uma realidade dura da gente encarar. Mas tudo que bate à nossa porta é porque é nosso ainda. Tudo. Não há coincidências, não há acaso. É uma engrenagem ainda incapaz da nossa compreensão, que funciona trazendo até nós tudo que nós emanamos agora ou no passado. E todas essas dores que chegam até nós, essas situações, têm um propósito na nossa vida. Se você não conseguir entender agora, não tem problema. Como disse Jesus a Públio quando encontrou com ele:
Você pode me seguir agora ou ao longo de milênios, não tem problema. Isso é com nós. Se você não aceitar isso agora e buscar identificar em você o que você precisa, qual é o gatilho que isso desperta em você, o que isso precisa transformar, o que você precisa transformar com essa dor que está chegando até você, não se preocupe. Você tem milênios para que isso aconteça. Só que se nós nos esforçarmos através dessa doutrina maravilhosa que chegou até nossa mão, que está chegando agora, seja você uma pessoa simplesmente que vá no centro espírita tomar passe, mas se você está ouvindo uma palestra que está falando sobre isso, você tem livros à sua disposição, todas as obras, né? As obras básicas de Kardec, os centros espíritas que eu conheço, têm livros espíritas para doar, que é a base que você precisa para ter esse entendimento. O que nós precisamos é justamente esse olhar mais profundo para dentro de nós. E parar de tentar achar fora de nós, em outra pessoa, em Jesus ou em Deus, a culpa do nosso sofrimento. Porque é uma busca que você não vai ter sucesso. Quando você mudar o olhar para você e pegar essa ferramenta que é te dada, que é essa dor, essa situação, esse desconforto, e usar ela para benefício próprio, você vai começar com esse trabalho de autoconhecimento e moldando a sua consciência. E a sua consciência moldada vai mudar a sua percepção de ver e de viver na Terra. Porque cada situação que acontecer com você, você vai mudar o seu olhar. Você não vai olhar mais como uma criança contrariada. Você vai olhar como um ser em desenvolvimento que entende e compreende que você está passando por um processo de transformação. E o que é te dado são ferramentas para essa transformação. Você só precisa saber aonde aplicar. Então, meus irmãos, nós temos nosso modelo e guia, que é Jesus. Nós temos o Consolador prometido, que é o Espiritismo, em nossas mãos. Cabe a nós usarmos de forma coerente e racional essas ferramentas que nos é dada para a nossa evolução. Dentro desse tema, tem um poema aqui bem curtinho que eu gostaria de ler, que é de Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o poema chama Agradeço, Senhor. E ela diz o seguinte: agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentações, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapem do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamo-te o sim, que me floresçam na existência. Seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar a companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo,
que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute nas exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e sempre te rogo o que não deva. Não me atendas, Senhor. Então, nesse poema, que é uma oração, nós entendemos um pouco do que nós vivenciamos, né? As nossas orações geralmente são carregadas de pedidos que nós, como ela diz no poema, seriam espinhos para nós. Então, Deus, como um Pai soberanamente bom, não nos dá. É como uma criança hoje que pede uma faca para brincar. Qualquer pai, né, bom e coerente não daria. Então é esses instrumentos às vezes que nós pedimos e que Deus olha para nós e diz: não, agora não, porque você vai fazer algo de mal para você. Então nós devemos sempre lembrar o quanto somos amados por Deus e buscar interiorizar essa informação de que somos amparados e assistidos 24 horas por toda essa esfera espiritual que não permite que nada passe sem a sua supervisão, nos inspirando sempre no caminho do bem. Que Jesus continue nos consolando através dos seus ensinamentos e que o Evangelho faça luz na nossa caminhada terrena. Então, com os nossos olhos fechados e o nosso coração acerenado, agradecemos ao nosso Pai e ao Mestre Jesus por todos os nãos que chegam até nós, nos nossos pedidos ainda inocentes. Que Jesus nos inspire, nos console, segundo o seu Evangelho, para que possamos caminhar com passos firmes em direção à nossa evolução. Que assim seja.